Recife é a capital do estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil. Famosa pelo litoral de águas azul turquesa e arranha-céus modernos que trazem um clima contemporâneo à cidade. Também tem bairros que escondem belas arquiteturas coloniais e clima de antigamente. Até recentemente, ela era deixada de lado em favor das famosas cidades do Rio de Janeiro e Salvador. Mas o famoso Carnaval de Recife, os moradores simpáticos e a culinária deliciosa começaram a atrair visitantes internacionais que buscam aproveitar a autêntica hospitalidade do Nordeste brasileiro. Eu estou no Velho Recife, ou Recife Antigo, e esta é a Praça Marco Zero. Aqui é o Marco Zero, onde os portugueses se estabeleceram pela primeira vez no Recife. Então, toda essa área ela é muito histórica e está cheia de muitos prédios coloniais antigos e coloridos, mas também contrasta bastante com os arranha-céus bem mais novos. E essa praça fica bem na margem do rio Capibaribe. Então, Recife é uma cidade de muitos rios, pontes e canais. Ela é conhecida como Veneza do Brasil. Esse é um dos motivos pelos quais os portugueses acharam Recife tão desejável para se estabelecer, porque o grande porto natural permitia que eles comercializassem produtos como açúcar e, infelizmente, o tráfico de escravos, o que os tornou incrivelmente ricos durante o período colonial. Tá bem divertido no momento porque parece que o que está acontecendo é algum tipo de ensaio pré-carnaval. Tem um grupo dançando em frente ao letreiro de Recife, porque estou aqui em dezembro. O carnaval está chegando em fevereiro, então você realmente vê muita dança, música e ensaios de pré-carnaval para o evento de verdade. Essa rua bem atrás da Praça Marcos se chama Rua do Bom Jesus e recebeu esse nome por causa do povo judeu. Então, aqui você encontra a primeira sinagoga construída em toda a América, a sinagoga Kahal Zur Israel. Esses são os judeus que foram morar em Nova York. Eles foram dos primeiros judeus a virem ao Brasil, vindo para Recife. É uma rua bonita, com muitos prédios coloniais antigos, um pouco decadentes e mal conservados. Mas isso dá ao lugar um ar de glória desbotada. Dá para ver que antes havia bancos antigos e cafés, era bem animado. Tem muitos moradores locais relaxando nos cafés e coisas assim. Então é muito, muito gostoso simplesmente passear por aqui. Esse é um lugar que eu realmente queria conhecer. É um dos mercados. Então você tem um mercado em cada bairro que é muito colorido, com muitas casas e igrejas antigas. É um lugar muito vibrante. E aí você tem o Mercado da Boa Vista, que aparentemente fica muito movimentado e divertido nos fins de semana. Hoje é sábado, então é um ótimo lugar para almoçar. Eles também vendem muitos produtos locais que eu quero conhecer. Adoro que o Brasil tem muitas frutas exóticas, todas deliciosas e frescas. Tomates, batatas grandes, a mandioca, que é muito típica aqui. E aqui no Nordeste do Brasil, você tem a acerola, que é como se fosse uma cereja. E tem outra que é o umbo, então são duas coisas que eu quero experimentar. Uau, está bem movimentado aqui porque tem muita gente comendo. Uau! Muito movimentado, extremamente movimentado. Acho que é porque você tem todas essas barraquinhas de comida ao redor do mercado, servindo almoço. E é sábado, então acho que é por isso que está assim. Fica absolutamente lotado. Ambiente bem brasileiro, todos se divertem com boa comida, cerveja e adoro como as pessoas ficam no balcão. Que ótima maneira de passar uma tarde de sábado. Eu realmente senti falta da cerveja local gelada do Brasil, Brava. O clima aqui é muito divertido, todo mundo está de ótimo humor. E isso que estamos fazendo agora. Esse calor humano é ótimo. Nossa cultura também. Somos um povo muito feliz. A comida também é muito boa. As pessoas são muito tranquilas, né? Eu simplesmente amo como os brasileiros são amigáveis.
Senti tanta falta disso, tipo, você pode conversar com qualquer pessoa. Então, para começar, eu tive que pedir uma seleção de petiscos típicos do Nordeste. Tem a carne de sol, que é tipo uma carne seca. Tem a limuíta, a linguiça, queijo coalho, mas tudo parece delicioso. É tudo coisa boa, mas bem calórica. Tem gente dançando. A cidade de Recife, na verdade, é dividida em 3 ilhas. Então, a que eu acabei de visitar foi Boa Vista. Agora vamos atravessar a ponte para a ilha de São José, onde há muitos edifícios coloniais importantes. E aí você tem o Recife antigo, né, o velho Recife. E essas pontes, eles são incríveis porque você tem uma vista muito bonita, sabe, de todos os prédios coloniais antigos ao longo do rio, mas também dos altos e modernos. Atravessei a ponte e já é possível ver muitos apartamentos coloniais. E então aqui a Praça da República é um tipo de praça antiga muito imponente e você tem algumas mansões e palácios realmente grandiosos ao redor. Então você tem o Palácio do Governo, o Departamento de Justiça aqui e o Teatro Santa Isabel. Mas todos são lindos, tipo só o design deles. Tons pastéis de rosa e amarelo, palmeiras. Tudo é muito bonito e romântico. É bem triste porque, sabe, obviamente você vê muitas pessoas aqui no Brasil que, sabe, não tem muito. O menino pediu R$1 e eu dei alguns reais pra ele. Então, sabe, você realmente percebe, especialmente no Brasil, esse contraste enorme entre os ricos e os pobres aqui. Então, são as realidades de vir para o Brasil. Eu normalmente não mostro para vocês os lugares onde fico, mas este Airbnb em Recife é simplesmente incrível, especialmente por causa das vistas. Então, essa é a varanda e você tem uma vista incrível da praia de Boa Viagem. Toda manhã que acordo, fico impressionado. Uma das coisas que eu queria era fazer um passeio de barco ao pôr do sol. Tem um que está saindo agora e basicamente vai levar a gente pelos diferentes rios, né? Você pode ver as diferentes ilhas. Por exemplo, o Centro Histórico de Recife. É muito legal porque essa iluminação é simplesmente deslumbrante e tenho certeza de que vai ficar realmente linda. Mas essa é uma empresa muito bacana. Chama-se Catamaran Tours e eles também têm um restaurante aqui que é bem animado, com música ao vivo. Uau, né? As vistas do passeio de barco são incríveis. Ela explica muito sobre a história de Recife. Ela mostrou muitos prédios antigos, incluindo igrejas, cúpulas e os arranha-céus de Recife. Isso é ótimo porque temos vista do antigo centro histórico. Então você tem a praça principal, a Praça Marco Zero, parece que está bem movimentada. Está tudo acontecendo porque é época de Natal. Há muitos eventos acontecendo e fiquei surpresa ao saber que Recife possui uma grande indústria de tecnologia. Na verdade, é um grande empregador da cidade. Então, como ela está dizendo, todos esses são apenas prédios de tecnologia. Aqui, a tradição ao passar sob uma ponte é fazer um pedido e muito barulho durante a travessia. Estamos passando pela primeira ponte e todos começam a aplaudir. Isso é muito divertido. Acho que até em passeio de barco, brasileiros gostam de dançar e cantar. Temos prédios incríveis do século XIX, muito antigos e imponentes. Ela disse que um deles é museu. Todos estão iluminados pela árvore de Natal chamativa no rio. Decidi descer em outro lugar e agora estou de volta ao Centro Histórico de Recife, na Praça Marco Zero.
Foi aqui que eu acabei de descer do barco. E agora a praça está lotada de gente. Tem muita coisa acontecendo. Mas ouvi dizer que a vida noturna aqui é muito boa. Um clima bem natalino. Dá pra ver claramente o amor brasileiro. O Natal deles tem árvores brilhantes por toda parte e clima festivo. Tem muita música ao vivo hoje à noite na cidade toda, Recife. Uau, essa rua é demais, tem uma energia incrível. A catedral está ao fundo com um casamento acontecendo agora e muita música ao vivo. Então, sabe, se toda essa área na parte antiga de Recife é um lugar muito bom para sair, se você quiser tomar um drink ou algo assim, está lotado de gente. Encontrei uma rua com vibe incrível, estilo típico do Brasil, mesas e cadeiras de plástico e muita gente do lado de fora. Todos tomam cerveja ou caipirinha. Muito engraçado porque eu pedi uma caipirinha e ele perguntou, você quer uma colônia? E eu fiquei tipo, o que é colônia? Basicamente é tipo 2 por 1. Então eu peguei 2 caipirinhas pra mim. Tô super animada porque faz séculos. Esse é o típico coquetel brasileiro, onde eles usam uma bebida típica daqui, a cachaça, feita de cana-de-açúcar, eu acho, com limão e mais açúcar. É bem forte e pode causar uma grande ressaca se beber demais. É maravilhoso. Amo o Brasil. Sabe, você sempre vai encontrar pessoas por aí, todos esses barzinhos aqui tocando música. É divertido porque esse bar onde estou tem uma jukebox, onde as pessoas escolhem as músicas que querem ouvir. São todas músicas brasileiras bem famosas, porque todo mundo canta junto com elas. Hoje é domingo e eu tive que fazer o que todos os brasileiros em Recife fazem, que é vir para a principal praia urbana chamada Boa Viagem. Ela se estende por quilômetros e é a clássica imagem de cartão postal ao buscar Recife. Você pega sua mesa, cadeiras e serviço para as barraquinhas. Eu pedi uma caipirinha. O legal da caipirinha aqui é que eles fazem com as frutas locais da região. Então essa aqui é de acerola, né? Que são aquelas frutinhas vermelhas pequenas dessa parte do Brasil. E ela é bem mais doce do que a caipirinha tradicional de limão. Mas aquele clima típico brasileiro. Só pessoas curtindo na praia, tomando sol, sabe? Bebendo, comendo. Tem vários vendedores oferecendo todo tipo de petiscos e comidas brasileiras, sabe? Música, eu simplesmente amo, de verdade. Sinceramente, acho que ninguém vive a praia melhor do que os brasileiros. É. Ela derrete aquilo sobre o carvão quente e depois coloca orégano por cima e fica delicioso.
Uau! Isso é queijo grelhado. Eu vou só experimentar um pouquinho do mel. Uau, é tão bonito e daqui, se você olhar para baixo, dá para ver como essa praia de Boa Viagem se estende por quilômetros e quilômetros e é legal porque ela é toda cercada por esses prédios altos. Então esse é realmente o bairro mais rico de Recife. Quase me lembra um pouco Miami em South Beach, mas como uma versão brasileira. Mas sim, algo que realmente me surpreendeu sobre essa praia é o fato de que é realmente muito perigoso nadar no mar aqui. Tipo, essa praia em particular é uma das praias onde houve o maior número de ataques de tubarão no mundo. Então, eu pessoalmente não vou nadar no mar porque fico um pouco preocupada. Quer dizer, você até vê algumas pessoas meio que na beirinha, na areia, mas de qualquer forma ainda é gostoso colocar os pés na água e está quentinha, só que você tem que ficar mesmo na beirada. Ok, então eu peguei outro petisco bem típico aqui na praia, que se chama caldinho. E é tipo um ensopado, uma sopa quente. E tem vários sabores diferentes. Tem feijoada, essa aqui é feijoada, é tão fofinho, parece uma mini xícara de feijoada. E tem camarão, que é o de camarão, e ela disse que tem ovo e milho, que eu acho que é tipo farofa, talvez milho moído. Um petisco de praia muito bom, incrível e também muito econômico. Eu vim para um bairro chamado São José e aqui tem um mercado incrível e o prédio é muito legal. Ele é do final dos anos 1800, foi o primeiro prédio pré-fabricado de ferro. Então eles se inspiraram bastante nos mercados europeus, me lembra um pouco o mercado de Madrid, por exemplo. Então vamos dar uma olhada lá dentro. Mas essa é uma praça muito fofa e tem essa catedral incrível aqui, é tão linda. Tem muitos prédios coloniais bem bonitos ao redor, mas também tem aqueles apartamentos bem típicos, meio decadentes e caindo aos pedaços, bem clássico do Brasil. Aqui dentro do mercado você vê muita carne sendo vendida. Obviamente o Brasil é um país que consome muita carne, então tem bastante carne vermelha aqui no mercado. E é por isso que eles têm churrascaria, coisas de churrasco, essas coisas. Nossa, é um pé de boi. Você tem pé de boi cozido e tudo que é considerado indesejável da vaca. Eu não sei se sou corajosa o suficiente para experimentar o prato que ele sugeriu, o pirão, que tem todas as tripas e o pé de boi, mas vamos ver. Ok, então essa é a carne de sol, o que eu comi no mercado em Boa Vista, a carne seca. Parece que chegamos um pouco tarde para ver todos os peixes, mas ainda dá para ver alguns aqui no balcão. Eles têm peixes grandes e, claro, no canto tem muitos camarões de todos os tamanhos. Eles usam no caldinho aquele tipo de ensopado que eu comi na praia. Então, tem muita coisa aqui, o pessoal está comprando. Parece delicioso e, de novo, tem esse peixe enorme. Eu não tenho certeza do que é. É um peixe e acredito que aqui se consome todas as partes dele. Gosto de visitar mercados nesses países porque revelam muito da culinária local, dos sabores e ingredientes naturais. Estando junto ao oceano, eles têm muito peixe fresco.
É muito legal porque ao redor do mercado há várias barraquinhas, onde você pode almoçar e experimentar pratos típicos do Nordeste do Brasil. Esse aqui é basicamente carne de boi, como vimos no mercado, num molho servido sobre macaxeira, que é a mandioca local. Delicioso! É muito legal como todo mundo simplesmente senta um ao lado do outro para comer. Eu vim para a antiga cidade histórica de Olinda, que fica ao lado de Recife. Então, esse lugar, na verdade, foi a capital original do estado de Pernambuco. Foi onde os portugueses se estabeleceram no início dos anos 1500. Ao chegarem aqui, exclamaram: Orlinda, que significa ó linda, pois acharam o lugar deslumbrante. Eles preferiam se instalar em cidades estrategicamente no topo de colinas. Era ótimo para eles porque tinham uma visão clara do oceano e de possíveis invasores, então era fácil de defender. A cidade era apreciada porque está cercada por terras férteis e possui um recife de coral que cria um porto natural, facilitando a exportação dos produtos. Esta é uma igreja linda aqui, a Catedral da Sé, que eu quero conhecer. Então essa pracinha aqui se chama Alto da Sé. É como o ponto mais alto de Olinda e daqui você tem essa vista maravilhosa de Recife. Dá para ver todos os arranha-céus altos ao longo do mar e, claro, também o Oceano Atlântico. É uma vista realmente privilegiada e bem tropical. Eu queria entrar em uma dessas igrejas grandiosas. Então, em Olinda, você tem tantas catedrais, mosteiros, igrejas, porque, claro, havia muitos missionários europeus que vieram durante o período em que os portugueses estavam aqui, especialmente no começo, para tentar converter os povos indígenas locais e os africanos escravizados ao cristianismo. Por isso você vê tantas dessas belas catedrais. Isso é interessante porque esses azulejos são parecidos com os de Portugal, chamados azulejo, e são comuns em igrejas, mosteiros e também nas ruas. Assim, nota-se claramente a influência portuguesa e o design das catedrais aqui. Este aqui é muito detalhado, claro que alguns estão faltando, mas você tem desenhos realmente lindos, desenhos muito religiosos nesses azulejos. Uau! Então a vista dessa catedral é simplesmente deslumbrante, absolutamente incrível. Você tem todo o Oceano Atlântico bem na sua frente. Adoro como o topo das outras igrejas e catedrais fica meio que envolto pelas palmeiras de coco. É tudo muito selvagem e tropical. É simplesmente incrível. Os moradores daqui são bem gentis em Olinda. O Centro Histórico de Olinda foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, então isso mostra o quanto ele é importante cultural e historicamente para o Brasil. Olinda foi, em certo momento, uma das cidades mais poderosas e influentes do Brasil, com muitas plantações de açúcar ao redor. Os proprietários de terras construíram suas casas aqui, tornando-a capital administrativa. Porém, é triste, pois a riqueza da cidade veio do trabalho forçado de africanos escravizados nos canaviais. Então, é uma história triste, mas, sabe, os vestígios disso e as casas coloridas que datam dos séculos 17, 17 e 17, muitas das quais foram restauradas, são realmente incríveis de se ver. E, claro, quando eles vieram para cá,
também havia uma população indígena local. Muitos deles foram submetidos ao trabalho forçado nos canaviais e também na construção de todas essas igrejas que você vê aqui. Então, tem uma história muito interessante. Olinda, ao contrário de Recife, que se modernizou bastante e agora tem seu cenário urbano muito caracterizado por esses altos arranha-céus, ainda é uma cidade histórica de estilo colonial bem preservado. Ela realmente conta muito sobre a história e o patrimônio do Brasil durante o período colonial. Esta é minha última noite em Recife, então estou apenas fazendo uma caminhada agradável ao pôr do sol na praia. E sim, estou triste que acabou, de verdade. Foi um tempo incrível aqui. Acho que agora vou a um desses quiosques e tomar uma água de coco bem gostosa. É assim que terminei praticamente todos os meus dias aqui em Recife, com uma água de coco bem gelada em um desses quiosques ao longo do calçadão. O calçadão acompanha quase toda a praia de Boa Viagem e é bem agradável, especialmente no pôr do sol, quando muitos correm, pedalam e jogam futebol. É um ótimo lugar para observar as pessoas. Eu me diverti muito em Recife, sinto que é uma cidade muito subestimada no Brasil, então ainda não tem tanto turismo internacional aqui, mas acho que acabei aproveitando ainda mais por causa disso, parece mais autêntico, mais brasileiro. Tem tudo de melhor que o Rio oferece, clima de praia, pessoas, festas e música, mas sem muitos turistas, tudo parece mais autêntico. Então, estou muito feliz por ter vindo aqui.